Pronto, agora está gravando. Hoje é dia 15 de julho de 2020. Nós estamos no 20º episódio, 20º já, da série Amazônia em Quarentena. Hoje a gente volta para o circuito internacional com a Paula Coutinho, uma jornalista falando com a gente diretamente de Santiago do Chile. Paulinha, vou te chamar de Paula. Paulinha, muito obrigada por ter aceitado, muito obrigada, né? A Paula é uma amiga minha desde do Rio de Janeiro, de muitos anos, então eu fico muito feliz porque no meio da pandemia a gente acaba retomando esses contatos, né, e tentando se aproximar mais e lembrando das pessoas que estão distantes e de como que a gente quer que isso tudo passe o mais rápido possível, né? Paula, muito obrigada por ter aceitado, tá? Esse é um projeto de extensão da Universidade Federal de Rondônia, vinculado ao Departamento de História da Universidade, daqui do campus de Porto Velho. É uma iniciativa do Núcleo de História Pública da Amazônia, que é coordenado por mim, em parceria com a Kátia Sanfelice, que é professora, historiadora e professora do Departamento de Ciências da Educação do campus de Ariquemes, aqui da universidade. E hoje a gente conta com a presença, a gente tem 2 alunos que também participam do projeto de extensão, que é o José Antônio Rosa e o Idris Castro. O Idris hoje não está muito bem, então só o José Antônio está aqui com a gente. Obrigada, agradecer também a Kátia e ao José Antônio. E agora eu vou passar a palavra para você, vou desligar meu microfone e para que você se apresente. E é isso. Depois eu volto para continuar. Obrigada, Paula. Muito obrigada. Meu nome é Paula Coutinho, eu tenho 37 anos, eu moro no Chile já há 12 anos. Eu sou jornalista de formação, mas como passa com muitos migrantes, quando você sai do país, no meu caso foi para estudar e tudo, mas depois eu tive que aprender a me virar, me reinventar e trabalhar com outras coisas. E isso aconteceu também na minha trajetória, que nesses últimos anos aqui foi muito de reinvenção, de começar de novo, e começar de novo, e começar de novo. E eu acho que passar por dificuldades, passar por mudanças, ajuda nesse momento, de certa forma, do que se eu tivesse sempre tido a mesma vida, no mesmo lugar, e de repente tivesse tudo mudado, assim. Então, não acho que... Eu acho que talvez eu seja uma pessoa bem preparada para tudo que está acontecendo, e entendo, e me perdi um pouco, mas nesse momento eu trabalho no Consulado do Brasil aqui em Santiago, já estou há 2 anos no consulado, e foi agradeço muito ter esse trabalho, não ter perdido meu trabalho nessa pandemia e ser um setor que, graças a Deus, não foi afetado diretamente. Apesar de eu estar trabalhando em casa, posso contar com o meu trabalho, e nesse momento todo mundo que pode manter um trabalho é muito agradecido desse fato, né? E é isso. Aqui, acho que eu vou esperar as perguntas melhor para explicar mais ou menos como está sendo a coisa aqui, mas é isso, assim, a gente está... Eu estou levando a sério, eu sou do tipo de pessoa que eu entendo a gravidade, eu entendo o meu papel, eu entendo que eu estou cuidando não só de mim, mas também das outras pessoas. Então, eu tô bem, digamos, né? Obrigada, Paulo. Obrigada, Paula. Eu vou passar para a Kátia. E a gente vai realmente perguntar mais do teu cotidiano mesmo, do teu trabalho. Eu acho que aí sim você vai poder explicar mais os detalhes, né, de como que tem sido aí em Santiago. Kátia, por favor.
Certo. Oi, Paula, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar falando contigo. A minha pergunta, ela vai mais nessa questão mesmo do cotidiano, né? Como que você vem percebendo, assim, a aceitação ou não, né, das pessoas com relação às regras de isolamento social? Porque aqui no Brasil, a gente, né, de várias pessoas que nós já conversamos, aqui em Rondônia, principalmente, né, na cidade onde eu estou, a gente percebe muita resistência, né, com relação à questão das regras de isolamento, ao cumprimento delas. Como que você percebe aí no Chile? Olha, num contexto, digamos, histórico, o Chile é um país onde as pessoas estão acostumadas a seguir regras. O Chile vem, né, como todos sabem, de uma ditadura que foi muito intensa. Então, é um lugar onde não é anormal ver tanques do exército dando voltas nas ruas para policiar as pessoas. Então, a partir disso, quando começaram as quarentenas, se determinou que as pessoas que precisassem sair precisavam de uma permissão específica para a função que elas fossem fazer. Então, até hoje, 4 meses depois, eu tenho direito eles dizem permissos, 2 permissos semanais, pode ser para comprar comida, comprar medicamentos, para atender um funeral, para ir a algum centro médico, mas tudo é justificado, né? Obviamente, é difícil ter controle sobre tudo isso. O policiamento, a princípio, não estava sendo feito de modo muito intenso, então as pessoas saíam com um permisso de supermercado e iam visitar os pais e coisas do tipo. Então, no último mês, com a intensificação da crise, vendo que mesmo com a quarentena intensiva, obrigatória, ainda tinha muita gente circulando, em alguns bairros a proporção de pessoas circulando era quase a metade, eles resolveram ser mais estrictos com o policiamento para ver se as pessoas realmente estavam saindo com o permisso correspondente para fazer as coisas que elas disseram que iam fazer na rua. Tem toque de recolher todas as noites, então o sistema de transporte deixa de funcionar às 7h30 da tarde. Quem realmente for pego na rua depois das 10 da noite, sem ter um salvo-conduto por uma razão muito especial, pode ser preso. E está sendo preso, está sendo detido. Então, nesse sentido, o país está sendo bem rigoroso. Agora, as pessoas são as pessoas e como num país de terceiro mundo ficou muito claro durante essa pandemia, quem pode ficar em casa, quem pode trabalhar em casa, e graças a Deus, eu digo assim, a minha bolha de contato são pessoas com nível superior, que a maioria manteve seu trabalho, talvez com alguma redução de salário, mas são pessoas que podem ficar em casa confortavelmente. Agora, a grande parte da população não está nessa situação. São pessoas que trabalham, às vezes, em setores de serviços, em restaurantes, em hotéis, e que dependem de sair de casa para ganhar o dinheiro, né? Para continuar vivendo, para ter o dinheiro para pagar o aluguel e tudo. E essas pessoas sim, estão sendo muito afetadas, né? Fica muito claro as desigualdades sociais nesse momento da pandemia. Kátia, você quer falar mais alguma coisa? Acho que ela congelou. Aqui aparece com o microfone fechado e a imagem congelada. Ela congelou mesmo. Mas eu enquanto ela não volta, eu vou te perguntar. Não, eu vou passar para o José Antônio. Eu te agradeço, vou passar para o José Antônio. Não sabia você falou aí 50%. Aqui, quando a gente chega a 50%, chega é festa. Se você conseguir deixar 50% dentro de casa, é um bom índice, né? Porque o negócio está bem ruim. Eu vou passar para o José Antônio agora, a caixa ainda está congelada, vou passar uma mensagem para ela por aqui.
Oi, tudo bom? Então, como é que foi, tipo assim, a sua descoberta e tal? E, tipo, descobrir que você queria ir pro Chile, fazer mestrado, essas coisas. Como é que foi, tipo, como surgiu a ideia e tal? Olha, um ano antes de eu vir morar aqui, eu fiz um mochilão. Foi meu primeiro mochilão fora do Brasil, onde eu visitei 3 cidades chilenas e depois eu fui para a Argentina, para Buenos Aires. E eu lembro que eu fiz contato com pessoas por internet. Quando eu cheguei aqui, eu fiz couchsurfing, fiz alguns amigos, né, através disso. E quando eu cheguei na Argentina, que eu tinha acabado de cruzar a fronteira do Chile, eu cheguei em Buenos Aires e eu senti que a cidade foi super hostil. E deu aquela sensação de, nossa, eu tinha gostado tanto de Santiago, por que eu não fiquei mais tempo lá? Por que eu vim para cá? E fiquei um pouco com essa sensação de queria conhecer melhor, queria ficar mais tempo no Chile. Então, depois dessas férias, eu voltei para o Brasil e comecei a procurar cursos de mestrado, mas menos com a intenção, assim, necessariamente de ser uma mestranda, mas com a intenção de preciso de um visto para morar em outro lugar. E dentro do que eu queria, eu queria morar fora. E eu pensava, não quero ir para um país na Europa, ou Estados Unidos, ou Canadá, para limpar banheiro de ninguém. Eu tenho um título universitário, meus pais se esforçaram muito para eu estar onde eu estou, eu tenho um dinheiro guardado, para onde eu posso ir, que eu posso financiar meu estudo, posso estar, procurar um trabalho, mas ser valorizada de certo modo. E a América do Sul era mais, digamos, possível fazer isso. Né? Nesse momento, claro, os Estados Unidos, Canadá, conseguir uma bolsa de estudos, tudo era mais complicado. E meus pais não tinham a condição de estar me bancando enquanto eu estudava fora. Então, eu vim para cá com o dinheiro que eu tinha guardado, fiz um curso que durou um ano, e depois, quando você já saiu de casa, você já saiu do seu emprego, voltar não fazia sentido para mim. Não, eu não sabia o que eu ia encontrar se eu voltasse para o Brasil naquele momento. Então eu falei, não, vou ficar mais um tempo aqui, vou continuar trabalhando. E quando eu voltar, quero voltar bem. E aí vieram várias etapas, digamos, 2013 foi um ano que eu tinha decidido que eu ia voltar para o Brasil. E aconteceram coisas, meio que o destino dá o jeito, né, de mostrar para você que às vezes seus planos não são os melhores, que foi o último ano que o Brasil esteve mais ou menos bem economicamente. Então, 2013 era aquela coisa, quero ir para o Brasil, porque o Brasil, todo mundo parece que está milionário, né? A Petrobras está indo de vento e popa, ano que vem tem a Copa do Mundo. Mas aí eu mudei de trabalho aqui, era um trabalho que eu ia para o Brasil quase todos os meses, né, com o turismo, promovendo o turismo chileno. E aí, quando eu estava mais no Brasil, né, eu fui vendo que a maquiagem que eu via de fora não era bem assim, as coisas não estavam tão estruturadas assim. E aí veio 2014, 2015, e aí como foi tudo pro buraco, digamos, muito rápido. E aí eu fui vendo, não, melhor eu fico aqui, e agora, então, tipo, voltar para o Brasil não é opção, pelo menos não nos próximos 15 anos, digamos. E, tipo assim, a estrutura daí é melhor do que aqui em comparação, essas coisas, tipo, de ensino, ou, tipo, em comparação, assim, é melhor ou não? Olha, aqui não tem estrutura pública. Então, não tem. O que eles chamam de universidade pública aqui também é pago. Então, nesse sentido, se alguém, assim, é um país caro, e é um país onde o neoliberalismo foi implementado nos anos 80. Então, aqui, tudo que querem fazer no Brasil de acabar com a universidade pública, de acabar com a saúde pública, aqui já foi feito há 30 anos atrás. E agora as pessoas estão sofrendo as consequências e vendo que não deu certo. Mas isso é outra coisa à parte. É um país mais seguro, é um país que não tem muita gente. A população inteira do Chile inteiro são 17 milhões de pessoas. Isso é menos que a grande São Paulo.
E metade está concentrada em Santiago, que é uma cidade que tem uma ótima infraestrutura, tem 7 linhas de metrô, tem ônibus elétricos, tem boa estrutura de internet e tudo. Então, Santiago é esse mundo à parte. A classe média de Santiago vive no nível europeu e o resto do país não. Então, o Chile é um país enorme. Se você olhar no mapa, você vê que tem áreas muito ao norte, muito ao sul, assim, 4.000 quilômetros de extensão. E tem zonas onde as pessoas vivem muito isoladas, né? Patagônia, no deserto do Atacama. São lugares muito bonitos de visitar, mas são difíceis de viver, né? Então, é um bom país para quem isso? Quem quer vir um tempo, quem vem com um projeto, quem vem com um plano. Dá para vir, quem está disposto a trabalhar e consegue se virar com o idioma e tudo, dá para fazer uma boa vida, dá para viver de forma segura, dá para viver. Mas é isso, depende muito, depende disso. Uma pessoa com estudos, como eu tive a sorte de ter, acaba indo bem. Eu tenho muitos amigos que são colombianos, agora muitos venezuelanos estão vindo para cá. E as pessoas, claro, com estudos, as pessoas que são boas em se viram nos 30 e faz acontecer, essas pessoas se dão bem aqui. Então, é um país que permite as pessoas viverem bem, se elas estiverem dispostas a ir atrás disso. É bom você colocar isso, Paula, porque às vezes a gente aqui no Brasil, né, acha que ter universidade pública, ter serviço de saúde público, que isso tudo é uma condição normal, e não é normal. Assim, a gente tem todas as dificuldades que a gente enfrenta, mas quando a gente sai, essa não é uma realidade em todos os países, é isso que eu quero dizer, né? Então, às vezes a gente não tem essa noção exata do quanto que tem que pagar, né? Do quanto que. Eu lembro que quando você foi, você me falou que tinha que era um curso que você tinha que ia pagar, um mestrado que era pago. Não sei se você contou alguma coisa de uma bolsa. Eu lembro que a gente teve uma conversa assim, mas já naquela época. Eu tive uma bolsa. Ainda assim eu tinha que pagar uma parte. Né? Eu lembro disso. Então é isso, né? E a Kátia, ela caiu e ela não tá conseguindo voltar. Mas aí eu vou continuar enquanto ela não está conseguindo voltar. Eu queria que você contasse como que tem sido a sua rotina no seu trabalho. Como que eles fizeram lá no consulado? Como é que você está tocando? Olha, é complicado porque o trabalho que a gente fazia, o trabalho do consulado do Brasil no exterior, é basicamente você prestar serviços à população brasileira, especialmente com a parte de documentação. Então, se alguém no exterior casa, tem filhos, precisa de uma procuração para vender uma casa no Brasil, não sei o que, tudo isso ela faz no consulado. Então, tirando essa parte presencial, você perde muito. Então, não era muito o que a gente podia fazer a partir do momento que foi decidido que o consulado teria que ficar fechado e as pessoas trabalhando de casa. Os sistemas da Polícia Federal e tudo não são coisas que você pode usar de qualquer computador, precisa ter certo nível de segurança, etc. Então, mais que nada, o trabalho de todo mundo passou a ser dar apoio aos brasileiros que precisavam de ajuda. Então, geralmente a gente tem um telefone de plantão que os funcionários se alternam por semana para dar atenção. Desses 4 meses, eu devo ter passado umas 8 semanas com o telefone de plantão, quer dizer, metade do tempo que eu estive em casa eu estava atendendo chamadas de cidadãos brasileiros com seus problemas, com seus dramas, pedindo repatriação, pessoas que vieram de férias e ficaram presas aqui, que estavam sem dinheiro. Então, bastante drama, digamos. E isso foi bem difícil, mas aí, graças a Deus, tem algo que eu posso dizer do Itamaraty, sem dúvida, é que fizeram um esforço de repatriação dos brasileiros e
junto à gestão com empresas aéreas, com voos que vinham da Ásia, que paravam aqui, a gente conseguia meter passageiros. Foram repatriadas, assim, mais de 200 pessoas. E alguns outros casos também que a gente tinha que dar, pessoas que vieram por terra. Então, o consulado fez todo esse trabalho de dar auxílio, mas com aquela dificuldade de que você tem limites nas coisas que você pode fazer. Você não pode ficar... A pessoa reclama que não tem dinheiro, no governo brasileiro não vai dar dinheiro para ela. Ela decidiu vir, ela decidiu ficar aqui, ela decidiu vir morar aqui. Então, às vezes a pessoa está num momento difícil, pede ajuda e não é o tipo de ajuda que a gente pode dar. Então, é difícil você também dizer isso para a pessoa e fazer ela entender e compreender certas coisas. Ou, por exemplo, pessoas que vieram de carro, a Argentina fechou as fronteiras e as pessoas não tinham como voltar para o Brasil por terra. E elas reclamando com o consulado, que o consulado tinha que interceder, mas não corresponde ao governo. O governo pode interceder, pode conversar com o governo argentino, mas no final é uma decisão do governo argentino. Então, isso também foi uma coisa bem complicada, que durou meses, mas, graças a Deus, assim, eu acho que o pior passou. Pelo menos tiraram um telefone de plantão de cima de mim nesse último mês. E agora eu estou trabalhando, que é a minha área original, que é de vistos. Quando o Brasil começou, no fim de junho, a flexibilizar a entrada de estrangeiros, tem um montão de gente escrevendo para a área de visto que quer viajar, só que a gente realmente está limitando muito, porque os funcionários como eu, que são contratados aqui em Santiago, a gente não pode sair para trabalhar. Os que podem ir ao consulado são os funcionários enviados pelo Ministério de Relações Exteriores, que moram aqui, têm a identidade, digamos, diplomática oficial, e eles podem circular porque eles estão fazendo uma função diplomática. Então, mais que nada, eles estão dando conta das emergências e o resto das pessoas dando esse apoio por telefone, por e-mail. E eu agora, essa semana, estou com um pouco mais de trabalho porque estou tentando ajudar os pesquisadores. Por exemplo, se você ganha uma bolsa para fazer doutorado, pós-doutorado no Brasil, você está autorizado no momento a ingressar com o visto e a gente está fazendo o que pode para emitir esses vistos a tempo, o mais rápido possível, porque são coisas importantes. Não que uma pessoa que tenha uma namorada no Brasil e quer ir casar não seja importante, só que, pelo momento, pelas restrições da Polícia Federal, se a pessoa já é casada, ela pode viajar. Se ela ainda não casou, ela que espere um pouco mais, em resumo. Então, a gente está tentando ajudar as pessoas que sim precisam ir por razões de trabalho, de estudos, de pós-graduação, mas com essas dificuldades que agora... evita ir lá, mas pelo menos manda os documentos pelo e-mail, por correio, mas antes manda pelo e-mail para eu ver se está tudo ok, depois manda pelo correio, depois o meu chefe vai lá e eu tenho que explicar para ele como emitir o visto. Então tá um pouco assim complicado ainda. Mas comparado com os meus amigos que estão trabalhando de casa, pelo menos eu tenho um horário flexível, porque eu respondo e-mails, eu falo por telefone com meus companheiros, com meu chefe, mas não é uma coisa que me toma 8, 9 horas do meu dia, digamos. José Antônio, você quer fazer alguma pergunta? Quero sim. Tipo assim, é porque eu pensava que aqui na América, assim, na América do Sul, né? A gente tinha meio que o passe livre para ir e tudo mais, essas coisas. Mas não para morar, no caso, a gente não tem, né? Esse negócio do visto e tudo mais. Não, existe um visto chamado visto Mercosul, que qualquer brasileiro, chileno, argentino, uruguaio, peruano, colombiano, acho que equatoriano também, podem pedir para morar nesses países temporariamente por 2 anos. Só que nesse momento, nessa crise, não é o momento para a pessoa tomar essa decisão, porque os países estão com as fronteiras fechadas e não estão aceitando, sei lá, que a pessoa que já mora, que já se mudou para o Brasil, já tem um documento de identidade,
ela pode entrar no Brasil. Agora, o que não entrou, o que não fez o visto, não é o momento de você querer tomar essa decisão em cima da hora. Você pode planejar e, realmente, você pode entrar na página de qualquer consulado do Brasil que tenha esse acordo. Inclusive, com o Uruguai tem um acordo de permanência. Se você quiser se mudar permanentemente para o Uruguai, você pode ir no consulado do Uruguai pedir um visto permanente para o Uruguai. Os outros do Mercosul é um visto temporário. Mas vocês querendo passar um tempo fora do país, é totalmente possível. É um visto que não pede, não existe muito, não existe prova de dinheiro, não exige diploma. É basicamente certidão de nascimento, certificado de antecedentes, passaporte e declaração de se é solteiro ou se é casado. É isso. Assim. Mas agora não, viu, Zé Antônio? Agora não é hora de circular, não, tá? Você só queria fazer um mochilão. Não, mochilão você pode fazer, mas não agora. Não agora, não agora. Agora você não está podendo nem sair de Porto Velho para Ariquemes, quanto mais ir para outro país. Mas, Paula, e você sentiu que a carga horária assim, de trabalho ela aumentou no teu cotidiano? Ou você está lidando bem? Porque tem muitos relatos, né, das pessoas perderem a noção do dia, que é trocarem sábado e domingo, se atrapalhar nos finais de semana e nos horários. Eu estou aqui relatando tudo que já aconteceu comigo, né? Não saber exatamente que dia do mês é. Então, você passou por isso, ou ao mesmo tempo essa rotina do escritório fez com que você se organizasse melhor? Olha, eu sou uma pessoa muito de rotina. Então, eu estava vendo até que eu tenho minha agenda, meu diário, que quando isso começou, lá pela metade de março, eu já determinei uma nova rotina para mim. Porque se eu ficasse na bagunça do vamos ver, não daria certo. Então, desde o princípio, eu tento acordar cedo, sair logo da cama, fazer minha cama, tomar meu café da manhã, aí eu reviso os e-mails de trabalho, às 11 eu faço minha aula de pilates, depois eu vou fazer o almoço, depois do almoço eu tenho a hora de tomar um café e sentar para ler um livro, aí depois eu vejo os e-mails do trabalho de novo. Enquanto eu estou nesse sistema, tudo funciona bem. Claro que, ao mesmo tempo, o trabalho nunca para. Então, especialmente nas semanas que eu estou de plantão, sábado, domingo à noite, sei lá, uma vez uma pessoa quebrou a clavícula no deserto do Atacama, domingo à noite, e estava no posto de saúde, eu estou com a pessoa no telefone, tentando dar atenção. Então, realmente, quando eu estou de plantão, não tem sábado, não tem domingo, e fora isso, mesmo no trabalho normal, a gente está todo mundo se dando assistência, tem um grupo de WhatsApp, que qualquer momento que alguém faça uma pergunta e precise de ajuda, a gente responde. Amanhã, por exemplo, é um feriado aqui, mas é um feriado só aqui, em lugar mais nenhum. Então, eu vou ver os e-mails do trabalho, se alguém fizer uma pergunta, eu vou responder. Quebrou um pouco isso, já não tem esse horário de, o trabalho começa às 9, termina às 5, não. É meio assim, se 9 horas da noite alguém faz uma pergunta e precisa de ajuda, você apoia, né? Porque se você tem um conhecimento, se você tem uma informação que outra pessoa não tem, você se ajuda. Mas isso, pela natureza do nosso trabalho, não é tão complicado. Agora, eu tenho amigos que realmente estão reclamando muito disso. Eles falaram que não é trabalhar de casa, é você dormir no seu trabalho, porque às vezes os chefes não têm controle, não escrevem qualquer hora do dia, escrevem no domingo. Então, tem muita gente reclamando que não está vendo diferença. Gente que nunca acaba de trabalhar, né? Eu acho que eu já passei por várias fases de tentativa e várias imposições de rotinas de março para cá, né? Cada hora eu invento uma rotina nova, né? Então,
Não é a mesma desde março, não. Ela veio mudando, aí eu enjoo também da rotina. Mas a Kátia, eu acho que ela não vai conseguir voltar. Ela não vai conseguir voltar. Ela está me pedindo um código. Eu não sei esse código. Mas a gente pode dar prosseguimento. Eu queria José Antônio, você quer perguntar alguma coisa antes? Não, né? Eu queria perguntar uma coisa para você. Tinha muito. Qual é você tem ideia, mais ou menos, do número de óbitos que tem aí em Santiago ou do Chile no total, né? Que aqui no Brasil os números já estão chegando a. Eu confesso que eu já parei de acompanhar exatamente, né? Não é descaso não falar banalização, porque eu estou cumprindo tudo direitinho, eu não saio de casa. Mas a gente está chegando já na casa dos 70 mil mortos, né? Aqui em Porto Velho, o número também já estão. Acho que já são 16 mil contaminados. Eu confesso que já. Não é banalizar, mas eu meio que desisti. A minha rua está cheia. Tem criança soltando pipa na rua, tem criança correndo. Eu saio de casa com máscara, eu me sinto um ET. É como se os vizinhos estivessem rindo de mim, sabe? Não há não há mais nenhuma, não vejo nenhuma medida de rigorosa, né, para que o vírus seja contido de alguma forma. Então, muito pelo contrário, aqui também no estado de Rondônia, o protocolo eles distribuem cloroquina, eles distribuem um outro aí novo que tem como forma de tratamento de prevenção, né? É um estado altamente bolsonarista, mas eu acho que o próprio Bolsonaro já deu uma segurada, né? Apesar de que não, esses dias ele estava na televisão tomando a cloroquina dele, mas aqui como se fosse como se fosse como se fosse, não, é um protocolo de tratamento mesmo, né? Então, eu não tenho mais acompanhado, muito mais por falta de força, porque, para mim, esses números vão. Eu acho que o Brasil vai chegar a 100 mil já, né? Não queria, não, mas eu estou vendo que vai caminhar para isso. Então, por isso que eu queria que você me dissesse: você tem visto os números aí, e ainda tem muito brasileiro aí que ficou, que não vai conseguir voltar, ou vocês estão dando conta de tudo? Mas nesse sentido. Olha. Quanto aos números, eu acho que eu, de certa forma, estou passando pelo mesmo processo de tentar me distanciar um pouco. Aqui é aquela coisa, como eu falei, a população do Chile não é grande. Então, quando você vê números totais e tenta comparar com o Brasil, com outros países, não parece tanto. Eu acho que a última vez que eu vi ia em torno de 12 mil mortos. Só que, às vezes, você tem que avaliar o índice de mortos por milhões de habitantes. E esse índice aqui no Chile é um índice que está bem alto e parece que superior ao Brasil, apesar de que ninguém confia nos dados do Brasil, que o Brasil, todo mundo sabe que não está contabilizando bem, nem está testando bem. Aqui, pelo menos, o número de testes é alto, todos os dias vai o ministro da Saúde, a secretária de blá, 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 vão na TV entre 10 e meio-dia, eles apresentam as atualizações. Teve aí um certo drama de como essa contagem estava sendo feita no início, porque a princípio estavam contando só as pessoas que já tinham o PCR positivo, como mortos por Covid, mas depois começaram a cruzar os dados com o registro civil de pessoas cujo óbito tinha sido determinado pelo médico como causa o Covid. Então, tudo isso são detalhes, tecnicismos, que em alguns momentos, nos últimos meses, não só os números daqui, mas os números do Brasil, os números dos Estados Unidos, os números da Espanha, imagens de cemitérios na Itália, tudo isso afeta e claro, vou tomar um conceito muito místico de Edgar Tolle, que é a dor mundial, né? Quando, de certa forma, a dor da sua raça, a dor dos seus antepassados
chega até você. E eu acho que nesse momento de Covid tem essa dor universal que chega até você, mesmo que nenhuma pessoa próxima a você tenha morrido em decorrência da doença, mas ela vai chegando próxima e as possibilidades, por exemplo, no meu caso, não sei, um primo distante da minha mãe morreu, mas agora a mãe de uma amiga está internada, então são coisas assim que vão chegando perto e você tenta se colocar naquele lugar, né? Porque é uma doença muito cruel, a pessoa que morre disso, ela não tem acesso à família, a família não deve visitar, não deve estar no funeral, e então tudo isso não é uma morte natural, não é um processo de morte por um câncer, tem uma crueldade adicional pela natureza da doença. Então, tudo isso, claro, afeta as pessoas, afeta o psicológico, e por isso também tem horas que eu quero me distanciar, eu quero escutar uma live, não pensar em nada, e tomar uma tequila, e ver um filme no Netflix e esquecer o que está acontecendo lá fora. Mas no momento que eu tenho que sair de casa, aqui eu não posso nem tomar um elevador no meu prédio sem máscara. Eu vou na portaria receber alguma entrega, eu tenho que estar de máscara. Eu saio na rua e é o contrário, tá todo mundo de máscara e a pessoa que me assusta é a pessoa que anda com a máscara no pescoço. Então, eu realmente estou evitando sair porque eu não quero pegar essa doença. Eu já tenho problemas respiratórios, já tive bronquite, já tive crise de asma. Então, já estou há 4 meses me cuidando e não quero escorregar agora. No momento que tiver terminado, olha só, acabou a quarentena, você tem que voltar a trabalhar todos os dias, aí eu vou ver como eu faço para me cuidar. Só que, ao mesmo tempo, a minha ansiedade, mais do que ficar dentro de casa, a minha ansiedade é de sair na rua e qualquer pessoa poder estar com essa doença. Então, acho que nas primeiras semanas eu ficava nervosa. Eu via uma pessoa sem máscara, eu ficava nervosa, eu não queria tocar nada, estava quase entrando numa OCD por causa disso, e a minha irmã, que é médica e tudo, que me acalmou um pouco. Ela falou, não, você sabe o que tem que fazer, você sabe, tem que lavar as mãos, que não pode levar as mãos ao rosto, aos olhos, então tranquila, né, se protege, chega em casa, tira a roupa, toma banho, lava as verduras, limpa a caixa de leite, né? Então, eu estou seguindo o protocolo, estou fazendo as compras por internet, estou tentando não sair tanta rua, menos que seja super necessário. Então, hoje, talvez eu estava pensando em ir, hoje ou amanhã eu tenho que ir à farmácia comprar meu remédio, e aí não vale a pena eu pedir por internet, porque a entrega sai mais cara que o próprio remédio, então não faz sentido. Mas eu tô levando a sério, eu sei que meus amigos também, a grande maioria está levando a sério, e teve uma hora que você meio que tem que, olha só, eu estou fazendo a minha parte e, inclusive, algumas pessoas da minha família não estão levando a sério. Então, olha, se você morrer, eu vou lamentar muito, vou acender uma vela em seu nome, mas agora você já sabe, a informação já está aí, os protocolos são esses. Eu não vou me estressar pelas coisas que eu não posso controlar. Eu já entrei nessa onda. O que eu posso controlar, eu tenho um grupo de trabalho voluntário que antigamente, né, antes da pandemia, era para ajudar crianças menores que estavam em orfanatos, a gente ia, lia contos, fazia festinhas, e de repente, quando começou tudo isso, o grupo transformou totalmente para arrecadar comida, arrecadar roupa, arrecadar dinheiro, para comprar caixas de comida, para entregar. Então, eu estou concentrada em fazer isso. O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Tá? O que eu posso fazer? Se eu posso doar dinheiro, se eu posso doar alimento, se eu posso doar lençóis, se eu posso... O que eu posso fazer de casa de um modo que eu não me arrisque, mas que eu possa ajudar as pessoas que estão numa situação pior.
Minha mãe estava falando, mas o comércio vai quebrar. Eu falei, não, olha, eu estou consumindo, eu compro as coisas que eu preciso, se eu preciso de roupa, eu compro na internet. Semana passada eu comprei meus bloquinhos de yoga por internet. Tipo, eu não estou deixando de consumir, eu não estou deixando de participar na economia, só que eu estou fazendo de uma maneira diferente. Eu não vou arriscar minha vida para ir numa loja comprar alguma coisa que isso eu posso fazer pela internet. A loja que tem que se adaptar e me vender as coisas pela internet. Então, é um pouco isso, assim, a minha mentalidade nesse momento é um pouco essa. Eu não vou me sentir culpada de estar dentro de casa, porque a economia está quebrando. Olha, ninguém queria que esse vírus viesse, eu tinha planos para esse ano, não era o que eu queria, não era o que ninguém queria, mas a situação é assim. E eu aceito, e eu entendo, e não é o que vai definir minha vida. Eu acho que o que nos define é como a gente se posiciona, né? Os desafios vêm, as adversidades são colocadas de um modo que a gente não pode controlar, mas o que a gente pode controlar é como a gente reage a elas. Então, eu estou tentando controlar o que eu posso fazer por mim, pelos outros, e o que eu não posso fazer, infelizmente, está fora do meu alcance. Eu também já surtei muito e esse vírus tem colocado isso, né? O que a gente pode fazer? Porque tem coisa que não dá mais para a gente fazer, né? Não dá, a gente também... E fica muito difícil, né? Bom, eu não vou falar muito, não, senão eu vou começar a desabafar, que aí eu choro, e eu tô no meu inferno astral, né? Que eu estou há poucos dias do meu aniversário, então eu fico mais sensível. Então, Kátia voltou, eu já estava também quase chorando aqui, porque a Kátia não conseguia voltar, mas a Kátia conseguiu voltar. Kátia, só para resumir, a Paula contou para a gente um pouco como estava sendo a rotina, você viu a rotina, né? Como que era o trabalho mais no consulado, falou sobre os horários dela também, como que ela tem feito a rotina dela no trabalho dela, né? E como que tem sido a forma que ela está acompanhando os números também da doença, o crescimento da doença no Chile. Acho que, de forma geral, foi isso. E aí eu abro, se você quiser fazer alguma pergunta. Tá. Paula, aqui no Brasil, a gente está tendo, com todos os problemas, né, o auxílio emergencial. Aí no Chile, tem alguma medida por parte do governo com relação às pessoas em condição de vulnerabilidade, né? Não sei se você comentou já alguma coisa sobre isso. Não, mas olha só, vou dizer o que aconteceu aqui 15 minutos antes de começar essa conversa. Eu não posso dizer exatamente como funcionam os sistemas de ajuda chilenos, porque, graças a Deus, eu nunca precisei acionar. Mas não se determinou no início da pandemia uma renda universal como nós vimos em outros países, como no Brasil teve aí os R$600, como fez, sei lá, a Espanha, os Estados Unidos. A princípio não teve nada assim. Já no terceiro mês, quando viram que a coisa já estava muito grave, deram uma ajuda de 100 milhões de pesos, que equivale mais ou menos a uns R$500, mas que realmente não foi programado para ser uma coisa mensal, seria uma coisa só. Agora, hoje, foi um dia histórico aqui, foi votado que vão autorizar as pessoas a tirarem 10% do que é a pensão de aposentadoria delas. Isso é histórico por quê? Porque o Chile tem um sistema de pensões muito particular, também vem lá desse neoliberalismo dos 80, onde o Estado chileno não aporta com nada. Todo o que a pessoa tem para se aposentar, os trabalhadores, digamos, que não são militares, que não são trabalhadores do Estado, as pessoas normais, é o que elas acumulam durante a vida, que é 10% do salário todos os meses. E só. Então, esse sistema de pensões está sendo questionado,
Não sei se vocês viram, em outubro, os chilenos foram para as ruas protestar por outras coisas, mas essa é um dos temas, né, o sistema atual de pensões, que não alcança para as pessoas viverem com dignidade depois que se aposentam. E as pessoas sempre questionam porque esse dinheiro é delas e elas não têm uma decisão sobre eles. Então, hoje, a decisão de que as pessoas, frente à pandemia, vão poder sacar 10% desse fundo de pensões é algo histórico, porque é a primeira vez que dá algo de controle ao trabalhador chileno sobre um dinheiro que é dele. Ainda não sei bem os termos, como vai ser feito, como vai ser executado, mas, assim, você vê que o governo está desesperado, as empresas também estão desesperadas, porque não sabem como vão pagar todo esse dinheiro para as pessoas. Mas é algo que teve que ser feito nesse momento, porque realmente tem muita gente que não está tendo o suficiente para comer. O Chile, eu vi um Twitter, assim, uma piada que faz sentido. O Chile, ele quis seguir as orientações, os guias da Europa, das pessoas ficarem em casa e fazerem quarentena total em casa, só que ele esquece que é pobre, ele esquece que as pessoas que trabalham durante o dia para poder comer à noite. Então, esse choque de realidade é uma coisa que eu não vou dizer que eu tenho muito acesso, porque quando você está num sistema, num círculo onde todos os seus amigos são classe média alta, e, como eu falei, não se viram tão afetados, é difícil entender a realidade dessas pessoas. Eu estou vendo mais essa realidade exatamente pelo trabalho voluntário, de ver que pessoas realmente tiveram que deixar suas casas, estão vivendo em acampamentos, nesse frio absurdo, estão comendo graças a voluntários, a doações de comida de empresas. Então, é uma situação que está sendo muito difícil para muitas pessoas. Mas não é um governo que goste muito de dar dinheiro, digamos, de dar bônus, né? Isso também é uma... Claro, cada um tem diferentes pensamentos políticos, eu tenho algumas divergências, inclusive com alguns dos meus amigos, porque eu tenho uma opinião sobre... Estudei muito nesse tempo também o que é uma renda básica universal, quais os benefícios, como uma renda básica universal não é o governo perder dinheiro, mas, na verdade, é injetar dinheiro que vai circular na economia. Então, é uma coisa que é uma visão minha que eu tenho, mas que não é uma visão que todo mundo tem, e aqui é um governo de direita e é um país neoliberal. Então, acho que com isso é um pouco a mentalidade americana, né, de levar as coisas como desse jeito, assim. É o atual sonho do governo brasileiro, né? Uma grande fonte de inspiração é o Chile. O Paulo Guedes, nosso ministro, andou por aí na década de 80, não é isso? Só para ele, a inspiração, para ninguém aqui. Na década de 80, eu não sei exatamente, não posso falar do percurso dele, mas até onde eu sei, ele estava por aí na década de 80, não é isso? Ele é um dos Chicago Boys, digamos, aqui. Os ministros que implementaram essas políticas também vêm todos da Escola de Economia de Chicago. Então, mas, Kátia, você quer continuar com alguma coisa? Não, Daniela, pode passar para o José, se ele tiver mais alguma questão. José já tinha perguntado antes de você, que a gente estava aqui conversando com a Paula. Mas, Paula, a gente já está tomando muito seu tempo e a gente também não quer fazer nada muito longo, mas eu queria... Você vive com... Você tem uma irmã médica, né, também, que eu acho que... Eu não sei se a Roberta está na linha de frente do Tá.
Aí eu não tenho falado... Mas a Roberta está na linha de frente do Hospital Samaritano, que é um dos hospitais mais classe média do Rio de Janeiro. Então, ela viu as coisas começarem antes, porque os pacientes dela eram os pacientes que estavam no casamento da Pugliese, esses primeiros brotes, assim. E agora ela já está vendo que está diminuindo um pouco as atenções por Covid, digamos. Não que o Brasil estejam diminuindo os casos, mas pelo menos na bolha dela ali, da classe média Zona Sul do Rio de Janeiro, já estão chegando menos casos, digamos. Tanto que eles já estão até bebendo no Leme, né? Já estão indo para a rua beber, já estão já... Mas, enquanto isso, nos lugares mais pobres, ele só tem crescido, né? O número só tem crescido cada vez mais. Mas eu acho que a gente, como... né, você tá... Bom, eu continuo no Brasil, né? Aqui ainda é Brasil, mas... Aí é Brasil de verdade, né? Aqui é Brasil na raiz, né? Continua aqui com a Mata Atlântica, né? Nesse inverno rigoroso, mas isso é uma piada, né, gente? Por causa dos ministros aí, o ministro não, né? São os, né? Que já chamaram Porto Velho de Estado brasileiro, já disseram que a gente vive um inverno muito rigoroso, né? E que aqui a gente está repleto de Mata Atlântica. Eu não sabia que eu tinha o poder de, para onde quer que eu fosse, eu levar a Mata Atlântica. Eu me sentia até assim lisonjeada. Mas assim, a gente está sozinha, né, sem família e nada. Então, o que me causa muita preocupação é ficar pensando quando que eu vou. Eu acho que um voo daqui de Porto Velho para o Rio, eu acho que você de Santiago chega antes do que eu, pela quantidade de baldeação que eu faço, certamente você chega antes. E eu fico pensando quando que eu vou poder ver minha família de novo, né? A minha mãe é de alto risco, né? Fez uma cirurgia de coração tem 1 ano, é hipertensa e tudo mais, então eu fico preocupada e eu queria saber, mais nesse sentido, como que você tem feito, além que você já falou aí que faz yoga, que faz pilates. Eu não estou dando conta só disso, não, né? De como que você pensa, assim, do momento em que isso vai passar, se você tem previsão de... É só com a vacina mesmo? Assim, eu tenho colocado na minha cabeça que é realmente só com a vacina que eu volto para lá. Aquela coisa, nesse período, eu acabei me colocando... Eu falei assim, eu tenho que estudar, porque minha mente funciona assim, se eu não estou trabalhando, se eu não estou tendo novas experiências, eu tenho que buscar novas experiências nos livros. E eu sempre quis estudar filosofia. Então, eu meio que entrei numa onda existencialista, já passei por Kierkegaard, estou chegando em Nietzsche, de meio que pensar por que eu estou aqui, por que eu estou no mundo, quem sou eu, todas essas coisas que, tipo, para eu brigar tanto para me manter viva e saudável, por que eu estou fazendo isso? Porque eu não desisto e... tipo assim, quem sou eu como consciência humana? Então eu estou indo meio nessas voladas e ao mesmo tempo eu sempre gostei da filosofia estoica, lá, mais da Grécia, Roma antiga, que é essa coisa que eu falava um pouco, de coisas que eu não posso controlar, a morte é a certeza que a gente tem. Então, eu tenho uma visão da morte que, por mais que me afete, por mais que eu encontre que não quero que aconteça comigo agora, nem com os meus queridos, vai acontecer algum dia e não tem nada que a gente possa fazer. Então, eu tenho muito essas coisas filosóficas, né? De tirar por aí, e eu acho que isso me salva nesse momento. Meditar, eu comecei a meditar, que eu nunca fui boa em meditar, mas eu descobri o Mindfulness,
mindful, que é você estar consciente da sua respiração, do seu corpo, tentar passar um pouco a enxurrada de pensamentos, deixar que ela passe como uma nuvem no meio da tempestade, que ela passe e vai embora, e não absorver. Porque é isso, tem horas que você é incapaz de não absorver tudo, não absorver as notícias, não sofrer por estar longe, não sofrer por não ver meus amigos, não abraçar meus amigos, não estar com eles no dia do aniversário. Eu moro sozinha, sou solteira, então quando eu vou poder ter o contato físico com alguém, né, de outras necessidades humanas. Então, e para tudo isso eu não tenho resposta. Então, se eu ficar só pensando quando eu vou poder fazer isso, eu não tinha ideia que em julho ainda estaria assim, eu não sei como vai estar em agosto, em setembro. Então, o tema do mindful, né, de tipo, hoje, agora, é isso. As coisas são assim. Como as coisas vão ser amanhã, como vai ser semana que vem, eu não tenho ideia, eu não posso controlar, eu tenho que aceitar que essa é a realidade. Eu sempre fui muito ansiosa, sempre fazendo planos para uns meses mais, eu gosto muito de viajar, então já tinha as viagens planejadas. Eu ia para a Olimpíada esse ano, eu tinha sido aceita como voluntária olímpica para Tóquio. Então, eu recebi o meu cargo, assim, sei lá, dia 11 de março e dia 15 de março cancelaram a Olimpíada. Então, assim, não tive nem o gostinho de me empolgar. Então, eu falei, então não tem Olimpíada esse ano, então não tem férias esse ano, então eu não sei nada, não sei de nada. Eu tinha passagem para o Brasil, agora para fim de junho, mudei para o Natal, mas também não sei se eu vou no Natal. Não sei. Eu não sei se eu estou esperando a vacina, eu não sei o que eu estou esperando, eu simplesmente não sei. E é isso, a minha resposta é: eu não sei de nada, não posso fazer planos. Estou tentando isso, não deixar que as coisas me afetem. Estou tentando ter tipo, a fortaleza mental de não sofrer por tudo. E eu sinto muita falta de natureza. Para mim, acho que o que mais me afeta é não poder estar na natureza, não poder ir para algum lugar. Eu acho que se eu estivesse passando por isso no meio do mato, eu estaria muito mais no meu elemento, de certo modo. Por mais que eu goste de festas, já não estou nem tanto nessa etapa assim, da vida. Mas eu não me dava conta de como na natureza é algo tão essencial. Se eu estivesse numa praia, se eu estivesse num campo, se eu estivesse na montanha, eu acho que seria outra coisa, assim, porque eu teria ali todos os elementos que eu preciso para viver. Então, para mim, mais do que não ver minha família, não ver meus amigos, eu não poder ver um rio, não poder ver o mar, está me afetando bastante. O rio eu vejo, que eu moro aqui atrás, é o Rio Madeira, né? O rio eu vejo, mas você sabe que eu sinto, foi preciso eu sair. Eu não sou uma menina da praia do Rio, eu sou criada no subúrbio do Rio, mas foi só eu sair do Rio que eu comecei a sentir uma falta do mar absurdo. Então, isso. Hoje eu sinto uma falta do mar, assim, parece que eu fui criada na beira da praia, sabe? Que eu sinto uma falta do mar e toda vez que eu acho que também, se eu tivesse uma casa na beira da praia, com a minha família, eu ia estar melhor. Mas o importante é que está todo mundo bem, né? Eu procuro pensar nisso, que está todo mundo sobrevivendo da forma como pode, né? Kátia, você quer falar mais alguma coisa? Não, Daniela, tá tranquilo da minha parte. José Antônio? Já foi. Paula, eu quero te agradecer, né? Primeiro, por ter topado fazer esse registro aqui, entrar no circuito internacional, e também por poder falar com você. Você sabe o quanto eu gosto de você e quanto, olha, meus cachorros aqui já estão começando a me exigirem também minha atenção.
mas o quanto para mim é importante, o quanto a gente sente sua falta, assim, eu acabei de sair do Rio também, já tem 3 anos, mas quanto você faz falta lá no Rio também, e te agradeço profundamente esse encontro virtual, e como já aconteceu em vários outros encontros aqui, né, a gente sempre se promete de que quando isso passar, a gente vai se encontrar de verdade, né, se abraçar, né, e tenho certeza que deixar aqui registrado, e para quem for fazer a transcrição, da gente ir lá para as nossas festas organizadas pelo Diogo. Então, muito obrigada mesmo, muito obrigada. Tudo de bom por aí. Obrigada a você. Tudo de bom por aí, né? Eu fico tranquila de saber que o teu trabalho te possibilita que você se resguarde, né? Que você não se exponha ao vírus. O pior é quando a gente vê que as pessoas estão de alguma forma tendo que se expor. Acho que a sua contribuição sobre o Chile foi assim maravilhosa, né? Dentre as realidades do que a gente já ouviu, né? Em diferentes momentos. Então, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada mesmo. Deve entrar amanhã, né, no ar, mas a gente vai voltar a se falar. Eu vou te mandar um e-mail, pedir seus dados, que são as coisas burocráticas do processo. Mas muito obrigada mesmo, né? E também um dia você vir para cá conhecer a floresta amazônica de verdade, né? Sabe, o grande medo que eu tenho da Amazônia, eu precisaria de uma vacina, mas não é vacina da febre amarela, é alguma coisa que eu tenho que tomar para não ser picada por mosquitos, porque esse é meu problema com a floresta tropical em geral. Eu não passaria bem. Olha, aqui eu nem sinto mosquito, eu sentia mais mosquito no Rio. Nesses lugares, eu sou assim um banquete. Na Colômbia, eu tive perto assim de Tayrona, que era uma área estilo, né, digamos, tropical, e eu não conseguia aproveitar porque as mordidas de mosquitos eram maior que meus peitos, assim, eram umas coisas absurdas. Então, esse é meu medo de... Vocês sentem muito mosquito aqui, gente? Vocês sentem muito mosquito aqui? Não, porque vocês são... Não, a Kátia também não é daqui, só José Antônio que é natural daqui. Conta aí, Zé Antônio. Eu não sinto muito, não. Aqui tem pouco mosquito. Aqui no meu quarto mesmo não vejo nenhum. Não, eu falo assim da Amazônia em geral. Eu tenho uma ideia. E que tal é cheio de mato. A minha irmã, ela fez um trabalho voluntário na faculdade, que ela ficou viajando por um rio no meio da floresta, e ela mandava fotos assim do fim da noite da quantidade de insetos que tinha ali, né, no barco. Aí eu falei, não, eu nunca vou poder ir para a Amazônia. Não, pode sim. E aqui Porto Velho é tranquilo para você vir, tem lugares maravilhosos aqui para você conhecer. E eu aí, teve uma vez que eu quase fui para Santiago, mas não rolou. Mas eu vou depois. Só não vou me aguentar com terremoto. Gente, eu vou precisar encerrar, mas eu queria contar para vocês e registrar que a Paula já presenciou um terremoto lá em Santiago, né, Paula? Terremoto não é nada. Teve um agora há pouco tempo em Seropédica, no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. Não, no Brasil eu morreria de medo. Aqui eu confio que as coisas são bem construídas, eu confio que não vai acontecer nada, mas no Brasil eu sairia correndo. Teve há pouco tempo... Tijolo não aguenta, não. Mas é isso, gente. Muito obrigada mesmo. O final super descontraído, bem a marca da Paula, que em tudo que vem traz essa luz, esse sorriso maravilhoso. Obrigada, Paula. Muito obrigada. Eu vou encerrar, mas a gente não precisa desligar, não, tá? Eu vou só parar a gravação. Ok, obrigada, Paula.